A graça e a paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas irmãs, louvado seja o Senhor por mais esse dia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor por mais esse encontro marcado através da palavra, amém? E hoje eu quero trazer aqui uma palavra do Senhor que está em Jeremias, no capítulo 36, né? Jeremias, o profeta, né? Conhecido como o profeta chorão, um profeta que estava ali obedecendo a voz do Senhor, muitas das vezes cansado de anunciar a palavra e o povo não dá ouvidos à palavra do Senhor. E quando chega aqui nesse capítulo 36, né, Jeremias ele está preso, mas ele começa a anunciar as palavras que o Senhor o ordenara, e ele chama Baruque para escrever essas palavras, né? E aqui no versículo 2 diz assim: toma um rolo, ele fala assim com Baruque, né? Toma um rolo, um livro, e escreve nele todas as palavras que te falei contra Israel, contra Judá, contra todas as nações, desde o dia em que te falei, desde os dias de Josias até hoje. E no versículo 4 diz assim: então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias, todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Muitas das vezes o Senhor, ele fala algo conosco, que é muito desafiador, às vezes obedecer, mas nós temos que obedecer. Situações que não são fáceis, mas que nós temos que obedecer. Então aqui, Jeremias, mesmo preso, ele deu um jeito de falar com o povo as palavras que o Senhor estava ordenando que ele falasse. E muitas das vezes tem pessoas que não recebem, que não aceitam a vontade de Deus. Se a palavra for uma palavra de bênção, receba em nome de Jesus. Mas se for uma palavra de exortação, conserta-te. Ou uma palavra assim, para a pessoa poder se despertar, a pessoa muitas das vezes não aceita, isso não é comigo, isso é com outro, não é verdade? E muitas das vezes o Senhor ele está falando para quê? Para que a gente venha endireitar as nossas veredas. E aqui o rolo, ele é lido diante do povo. O rolo é lido diante do povo, ele começa a ler o rolo para o povo. E no versículo 13 diz assim: Micaías anunciou-lhes todas as palavras que vira quando Baruque leu o livro diante do povo. Micaías, ele ouviu Baruque falando diante do povo. E foi falando das palavras e falou diante do povo. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Né? Ali chamou, os príncipes chamaram a Baruque, para eles saberem que palavras eram aquelas que ele estava falando ali. E o versículo 17 diz assim: e perguntaram a Baruque dizendo: declara-nos como escrevestes isso, acaso te ditou o profeta todas essas palavras? Respondeu-lhe Baruque: ditava-me pessoalmente todas essas palavras, e eu escrevia no rolo com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Aqui a palavra do Senhor, ela foi protegida. Então todas as vezes que o Senhor ele fala algo com a gente, que a gente não recebe no nosso coração, que a gente não obedece e que a gente rejeita a palavra, nós estamos rasgando a Bíblia espiritual. Nós estamos rasgando a Bíblia espiritual quando não aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas. Assim como o rei faz, o rei lança o rolo no fogo, ele passa o canivete e ele rasga. Porque aquilo que estava falando não estava de acordo com a vontade dele, com aquilo que ele queria. E muitas das vezes isso acontece com a gente. Isso acontece nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer, quando a gente não se atenta para aquilo que o Senhor está falando, as consequências vêm. As consequências vêm. Amém? Então que possamos atentar para aquilo que o Senhor está falando. Vamos calar todas as vozes ao redor e vamos ouvir somente a voz do Senhor. Aquilo que o Senhor está falando para os nossos corações. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe
né, a leitura dessa palavra. É em nome do Senhor Jesus que essa palavra encontra guarida aí no teu coração. Quando nós não aceitamos, eu escrevi até aqui, às vezes nós rasgamos a Bíblia espiritual quando não aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas. E aqui os príncipes estavam preocupados em quê? Em proteger a palavra. E fala com Baruque, esconde tu e Jeremias, e que ninguém saiba onde vocês estão. Porque a palavra precisava ser preservada. E assim a palavra precisa ser preservada aqui no nosso coração. Precisa ser guardada. É palavra de bênção, amém, glória a Deus. É palavra de exortação, amém, glória a Deus. Porque o Senhor, Ele que corrige aqueles a quem Ele ama. Amém? Que Deus te abençoe.